Meus amados, eu quero convidá-los para abrir a palavra de Deus comigo, lá no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Essa semana Deus falou muito ao meu coração neste texto precioso. Jó, capítulo 1. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, nós vamos ler, amados irmãos, do versículo de número 20 até o versículo de número 22. Jó, capítulo 1, do versículo 20 até o versículo de número 22. Quem encontrou pode dizer achei. Quem não encontrou, diga me ajude. Preciso ler mais a Bíblia, ouvir a escola dominical, porque o livro de Jó está no meio da Bíblia, irmão. Se você não achar, o negócio está complicado, viu? Jó, capítulo 1, do versículo 20 ao 22, leamos todos numa só voz, assim diz a palavra do Senhor. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pai, exalta o nome de Jesus nesta pregação, nesta noite. Ó Pai, como pediu o nosso querido pastor Jefferson, que o Senhor traga o consolo dos céus para o coração do teu povo. Grande Deus, por causa do pecado, a vida neste mundo é uma grande guerra, Senhor. É uma batalha. Nós vivemos dias de júbilo e alegria, sim, na tua presença. Nós desfrutamos, grande Deus, de muitas bênçãos, pelas quais somos extremamente agradecidos. Mas, grande Deus, nós também enfrentamos dias difíceis, dias de dor, dias de angústia, dias de perda. Deus, que nesses dias o Senhor nos ensine, ó Deus, a caminhar contigo, ó Deus, a andar na tua presença e a viver para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Fala conosco nessa hora, alimenta o nosso coração, consola a nossa alma e renova-nos em Cristo Jesus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, amados irmãos. Queridos irmãos e irmãs, nessa semana de grandes perdas, onde Nilda e Aldri perderam a companhia de Edson, onde nossa irmã Marta perde a companhia do seu irmão, onde nossa irmã Grace perdeu a companhia do seu avô, o Senhor me achou com esse texto precioso e já tive a oportunidade de compartilhar nesta igreja, em um sepultamento de um menino recém-nascido, há 4 anos atrás, e hoje seus pais louvam a Deus pela filhinha que veio depois e lutou também para viver. Neste texto precioso nós encontramos o nosso querido irmão Jó. Jó é de tempos muito antigos, provavelmente contemporâneo de Abraão. E é impressionante que a Bíblia começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Veja a opinião que Deus tem de Jó. A Bíblia diz que este homem é casado, tem 7 filhos e 3 filhas, tem 11.500 animais e por isso é o homem mais rico do Oriente. E ele diz que os seus filhos fazem banquetes por turnos em suas casas, convidam suas irmãs, e depois, amados irmãos, dos banquetes, Jó então chama seus filhos, ora por eles e faz sacrifícios a Deus, pensando, talvez meus filhos tenham pecado contra o Senhor. Sacerdote do seu lar. E a Bíblia nos conta a história, que um dia os anjos comparecem na presença do Senhor e Satanás está no meio deles. E Deus pergunta a Satanás onde ele estava, e Satanás diz: Senhor, ando dando passeio aí pela terra. E aí Deus diz: observaste o meu servo Jó? Olha da boca de Deus o que saiu: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás lança um desafio ao Senhor e diz: porventura Jó, debalde teme a Deus?
palavra debalde no hebraico significa: Jó teme a Deus de graça? O Senhor não secou com sebe? O Senhor não abençoou a obra da sua mão? O Senhor não fez dele o homem mais próspero da terra? Ele só segue ao Senhor porque o Senhor o abençoou com bens materiais. O que Satanás está dizendo a Deus é o seguinte: é impossível que o homem ame a Deus se Deus não o abençoa com bens materiais. O primeiro teólogo da prosperidade se chama Lúcifer, Satanás. É isso que ele está dizendo. E, amados irmãos e irmãs, Deus aceita o desafio e diz a ele: pode tirar tudo quanto tem, só não toca na vida dele. E a Bíblia nos conta a história, irmãos, que certo dia Jó está lá sentado na sua casa. E então vem um rapaz chegando dizendo: os bois lavravam e as jumentas pasciam, e vieram os sabeus e levaram todos esses animais e mataram todos os servos, e só eu sobrevivi para trazer-te a nova, a péssima nova. Depois, amados irmãos, ele ainda está recebendo a notícia, e a Bíblia conta a história que chega outro dizendo: caiu fogo dos céus e consumiu as ovelhas, e consumiu os servos, os empregados, e só eu sobrei para te dar a notícia. E quando Jó ainda está ali, extasiado e assustado diante de tão terrível notícia, conta-nos a Bíblia que chega mais um dizendo: vieram os caldeus, dividiram-se em 3 bandos e levaram os camelos, mataram os servos, só eu sobrei para te dar a nova. Jó perde 11.500 animais e todo o numeroso pessoal aos seus servos. Mas se não bastasse, quando aquele homem ainda está ali assustado, recebendo essas terríveis notícias, vem um homem dizendo: levantou-se um vento do deserto oriental. Estavam todos seus filhos comendo na casa do primogênito. E eu nunca vi um vento que dá nas 4 bandas, irmãos. Mas ele disse: levantou-se um vento e deu nas 4 bandas da casa. E ela caiu. E morreram todos os seus filhos de uma só vez. E só eu sobrei para te dar a notícia. Tem dia, irmãos, que nós recebemos notícias muito complicadas. Tem dias que nós enfrentamos grandes perdas. Como você tem enfrentado o dia das grandes perdas? Nessa noite o Senhor fala conosco e veio mostrar para mim e para você como enfrentar o dia das grandes perdas. Em primeiro lugar, o texto nos diz: expresse o seu sofrimento. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Expresse o seu sofrimento. Versículo de número 20, vamos ler até a palavra terra. Vamos ler comigo? 20 até a palavra terra, vamos lá? Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Expresse o seu sofrimento. Irmãos, eu fico muito assustado com algumas pessoas que adotam para si um estoicismo, uma filosofia estoica, dizendo que o cristão não tem direito de chorar, que você não tem direito de gemer, que você não pode sofrer diante da sorte que lhe veio a tocar. Isso é contrário ao ensino da palavra de Deus. Nós vemos aqui Jó, esse homem piedoso, e ele se levanta depois de receber tantas notícias. Talvez se fosse alguém de coração mais fraco, teria infartado ali sentado naquele mesmo momento. Mas a Bíblia diz que ele se levantou e rasgou as suas vestes. Irmãos, a maneira como os orientais do tempo antigo tem de expressar a sua dor e a sua angústia é rasgando as suas vestes. A expressão no hebraico significa que ele dilacerou as suas vestes, amado irmão, explicando e demonstrando como estava sofrido, partido o seu coração, como se rasgava sua alma naquele momento de dor. Ele se levanta e expressa seu sofrimento, rapa a sua cabeça, reconhecendo que nada é, e se atira na terra, amado irmão, expressando diante de Deus o seu sofrimento. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Expresse o seu sofrimento. Chore diante de Deus. Derrame o seu coração na presença do Senhor. Deus não vai
mandar para o inferno por causa disso, crente. Deus não vai se revoltar contra você. Deus te fez. Deus sabe que você é limitado, é humano, é frágil. E diante da sua fragilidade, tem que se derramar na presença de Deus. Se necessita encontrar cura para a alma, expresse o seu sofrimento. Isso, irmãos, isso é tão certo e tão caro, que Jesus mesmo nos diz em Mateus 5,4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O salmista, no Salmo 42, quando está exilado da sua terra, longe do templo, longe do povo de Deus, longe dos seus familiares, e os seus inimigos estão lhe perguntando: você está sofrendo desse jeito? O teu Deus, onde está? Ele diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Ele tomava café com lágrimas, almoçava com lágrimas, deitava com lágrimas. Irmãos, o próprio Filho de Deus, quando na cruz do Calvário, por amor de você e de mim, quando foi receber a ira do Pai, a ira do Deus eterno contra o pecado do seu povo, naquele momento de angústia, quando está no jardim, Jesus está suando e transpirando grandes gotas de sangue, e diz ao seu Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, entretanto que não se faça a minha vontade, mas a tua. Cristo expressa para o seu Pai enquanto sofre, e na própria cruz, quando cravado, a ponto, amados irmãos, de entregar a sua vida, grita: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho de Deus expressa a sua dor, o seu sofrimento, quando está morrendo no teu lugar e no meu lugar. Querido irmão e irmã, nós temos que aprender a derramar no nosso coração na presença de Jesus. Muitas pessoas, quando sofrem, têm a tendência de blasfemar, têm a tendência de falar mal de Deus para o mundo inteiro. Deus não acha ruim que você exponha o seu coração diante dele. Deus não é contrário à expressão da sua dor. Quando você vê o livro dos Salmos, você vê o salmista chorando e derramando a sua alma diante do Senhor, e o próprio Senhor Jesus. Então, meu irmão, ao final deste primeiro argumento, quero lhe dizer o seguinte: se você está passando por uma grande perda, já passou, um dia vai passar, porque certamente vai. Expresse o seu sofrimento a Deus. E se você vê alguém passando algum sofrimento, faça-me o favor de não virar para ele e falar assim: não chora não, rapaz, você é crente, como é que você chora desse jeito? Para com isso, coração duro, em nome de Jesus. A Bíblia não diz para você repreender quem chora, a Bíblia diz: chorai com os que choram. Expresse o seu sofrimento a Deus. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Além de expressar o sofrimento a Deus, amados irmãos, o texto nos diz como enfrentar o dia das grandes perdas. Reconheça a tua limitação. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Reconheça a tua limitação. Diga aí para o seu irmão nessa noite, fala para ele. Pergunta para ele: querido, como enfrentar? Falei, como enfrentar o dia das grandes perdas? Pega na mão dele e fala assim: querido, fala, querido, querida, reconheça a tua limitação. Vamos ler com Jó aqui, versículo 20, versículo 21 até voltarei. Diz assim, leiam o 20 e eu leio o 21 até voltarei. Podem ler, vamos lá? 1, 2, 3, leiam por favor. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. Reconheça a sua limitação. Irmãos, muitas pessoas vivem neste mundo como se elas não fossem ninguém quando separadas de seus brinquedos.
Muitas pessoas confundem seus bens, suas propriedades, suas posições com sua própria personalidade de uma maneira tal que elas se identificam com o bem e fazem do bem ou de alguém o seu próprio Deus e objeto de sua adoração. A Bíblia nos conta a história, amados irmãos, de certo homem chamado Lázaro e de um homem que a Bíblia chama de o rico que estava Lázaro ficava à porta de sua casa. A Bíblia diz que esse homem é o rico, ele perdeu o nome. Diz que ele comia banquetes com esplendidez todos os dias e se vestia com vestes gloriosas. E Lázaro, sentado à porta de sua casa, queridos irmãos e irmãs, desejava comer a comida dos cães e tinha as suas chagas lambidas pelos mesmos. E a Bíblia diz que morrem os dois. E Lázaro crê na graça de Deus e vai para o seio de Abraão, que é o céu. E o rico vai para o inferno em tormentos. Não porque seja errado ser rico, mas porque aquele homem, irmão, se coisificou. Ele se identificou tanto com as suas riquezas, que ele não sabia separar-se a si mesmo das suas riquezas. Ele não sabia, de fato, quem era o verdadeiro Deus. E muitas vezes, irmão, você ama demais a sua casa. Ou então você ama demais o seu carro do ano. Ou então você ama demais a sua situação financeira. Ou você acha que é poderoso demais pelo lugar que ocupa a sua posição social na cidade, na política. A Bíblia diz que no dia das grandes perdas, nós devemos reconhecer a nossa limitação. Jó é simplesmente o homem mais rico do tempo antigo. E quando perde tudo num só dia, perde seus 10 filhos de uma vez. A Bíblia diz que depois de rasgar suas vestes, lançar-se em terra, rapar sua cabeça e adorar, ele diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. O que você trouxe lá do ventre da sua mãe mesmo? Quando você nasceu, você veio com ela assim: mãe, você gritou, ué, tu não, R$1.000, ué, R$1.000, você trouxe R$1.000, né? De presente de sua mãe, esse menino me faz sofrer, mas já me abençoa, né? Ela diria no momento, né? Não, meu irmão, você não trouxe nada não. Você não vem com nada, né? Você veio sem roupa nenhuma. Você saiu nu do ventre da sua mãe. E sabe como é que você vai voltar para a terra, meu irmão? Nu voltarei para lá. Ô, meu irmão, você pode até mandar comprar uma limusine e encher ela de dólar todinho, entendeu? E aí botar o motorista para descer no seu mausoléu sensacional, mas você não vai gastar $1 centavo lá na sua sepultura. Nada! Você não vem com nada para essa vida. E para a sua sepultura você não leva nada dessa vida. A única coisa que você leva para além dessa vida é a graça de Deus na sua vida, que é presente de Deus para você. Irmãos, nós precisamos reconhecer a nossa limitação. Muitas vezes, amados irmãos, nós nos deixamos enganar pelas ilusões da vida. Muitas vezes, amados irmãos, nós nos deixamos enganar pelas conquistas que temos neste mundo. Muitas vezes, amados irmãos, o nosso coração idólatra coloca as bênçãos que recebemos no lugar do grande Deus ao qual servimos. E Jó está sendo provado aqui, porque Satanás diz que ele não ama a Deus, ele ama as bênçãos de Deus. E se você está enfrentando uma grande perda na sua vida nessa noite, ou passou por um grande momento de angústia, reconheça a sua limitação. Você não é nada, Deus não te deve nada, você não trouxe nada desse mundo, e para a sua sepultura você não leva nada. Então, meu irmão, deixa a soberba do lado. Desce do salto, queridão. Seja mais humilde. Abaixa a cabeça, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito, a queda. Pedro, amados irmãos, que se jactou quando Cristo disse que ele iria negar, ele disse: jamais vou contigo para a morte. Depois de negar 3 vezes ao Senhor, muitos anos depois, na sua carta, escreve 1 de Pedro 5,6: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Tiago, irmão de Jesus, que não confiou no seu irmão, sabendo que ele era o Salvador, até que ele ressuscitasse. Na sua carta, capítulo 4, diz-nos: humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará.
E o próprio Rei da Glória, que deixou tudo e desceu ao mundo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, amados irmãos, nos conta a história de que 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu religioso, confiando em sua justiça própria, e o outro publicano estelionatário, desprezado pelo seu povo. Quando o fariseu entra no templo, ele diz: Deus, obrigado porque eu sou bom. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Eu não sou descarado como aquele publicano. Quase que ele diz: Deus, manda os anjos dar um aplauso para mim aí. Blá, 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 blá. E o publicano está lá em pé atrás dizendo: Deus, batendo no peito: Deus, tem misericórdia, Deus, eu sou um pecador. Deus, me perdoa. Jesus pergunta: quem desce para casa justificado? Por quê, irmão? Porque só pode crer na graça mediante a fé aquele que entende que é miseravelmente pecador. Então, quando ele crê na graça e no perdão de Deus, ele é justificado pela fé. E aí Jesus pergunta: quem desceu para casa justificado? O publicano. E aí ele diz: porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Qual tem sido a sua postura de vida, meu irmão? Como você tem caminhado pela existência? Você confia nas suas próprias habilidades? Você confia no seu poder de argumentação? Você confia no seu saldo bancário? Você confia na posição que você tem perante a sociedade brasileira? Meu irmão, reconheça que você não é nada, e que tudo que é e tudo que tem é única e exclusivamente por causa da graça de Jesus. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Reconheça a sua limitação. Mas a pergunta de nosso texto não quer calar. E todos nós, irmãos, ainda que não acreditemos, vamos ter grandes perdas nesta vida. Então, como enfrentar o dia das grandes perdas? Reconheça a soberania de Deus. Reconheça a soberania de Deus. Versículo 21. Leamos versículo 21. Até o verbo tomou. Vamos ler comigo, vamos lá? Versículo 21. E disse, vamos lá todo mundo? No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor deu, e o Senhor tomou. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Irmãos, Deus é soberano. Jó reconhece que tudo que ele tinha veio da boa mão de Deus. E Jó reconhece que o Senhor, o Deus do pacto, o Deus Salvador, tirou tudo que ele tinha naquele determinado momento. Jó reconhece que Deus está no controle de tudo. Que nada foge à sua vontade. Jó reconhece aquilo que Jesus já afirmou sobre si mesmo depois da ressurreição, amados irmãos, quando diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jó reconhece aquilo que o primeiro-ministro holandês do começo do século XX, Abraham Kuyper, quando disse que não há uma sequer polegada no universo acerca da qual Jesus Cristo não possa dizer: é minha. Não existe sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu. Irmãos, o Senhor está no controle de todas as coisas. E depois desse grande embate, Satanás perdeu aqui, amados irmãos. Mas Satanás volta a Deus e diz: o homem, se tocado na sua pele, vai blasfemar. E Deus permite que Jó seja tocado mais à frente. Nós não vamos trabalhar isso hoje. Mas ele fica com câncer, amados irmãos, da coroinha da cabeça até a ponta do dedão do pé. Provavelmente por 12 anos. E quando ele recebe o câncer, a Bíblia diz de novo, e tudo isso ele não pegou nem atribuiu a Deus falta alguma. E os seus amigos zombam dele. Os seus amigos o acusam falsamente. Então ele começa a ficar agitado com as falsas acusações. E questiona Deus e diz a Deus por quê. E depois de todo aquele tempo, Deus aparece para ele, amados irmãos do Redemoinho, e faz para ele algumas perguntinhas especiais. Onde ele estava quando Deus decretou todas as coisas? Onde ele estava quando Deus criou tudo que existe? E Jó então vê a Deus do Redemoinho.
E no capítulo 42, ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Diz, falei demais. Me aborreço hoje no pó e na cinza. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, Deus é soberano e Ele é bom, e tudo que Ele faz é o melhor. Salmo 115, 3 diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Amados irmãos, alguns anos atrás eu li um livro de um pastor que havia perdido a sua esposa com câncer, deixando 3 filhos, e o filho mais novo tinha 7 anos. E no dia em que ele perdeu a sua esposa, voltou para casa, abraçou o seu pequenininho, e o seu pequenininho de 7 anos olhou para ele e falou assim: papai, Deus ama, Deus se preocupa com um filho de 7 anos que perdeu a sua mãe? Deus se preocupa com esse filho, papai? E o pai abraçou e disse: sim, filho, Deus te ama. A gente não entende por quê. Deus sabe o que é melhor. Ele disse que abraçou o filhinho dele e começou a cantar: tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Cante comigo, vamos lá? Absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Deus é soberano, meu irmão. Amém. E Ele te ama. Deus é soberano e Ele te ama, minha querida. Deus faz tudo da maneira que lhe agrada. E tudo que Ele faz é o melhor. Algum tempo atrás eu ouvi uma música, amados irmãos, que falava da obra do tapeceiro. E ele diz que quando você olha a tapeçaria por trás, ela é feia, ela é gritante, ela é assustadora. E você diz que, você percebe que o tapeceiro talvez está fazendo algo louco, você não entende nada. Mas quando ele termina a sua obra, e você vê de frente, você vê uma perfeita obra de arte. Assim é a sua vida. Deus é o tapeceiro. Talvez nada faça sentido para você nesse momento, mas no final de tudo, quando Deus te mostrar o quadro, você vai dizer: louvado seja o Senhor. Reconheça a soberania de Deus. Ele está no trono, Ele cuida de você. Você está cansado de me ouvir dizer que eu estou consolado, porque eu olho no espelho e os cabelos estão caindo, e a Bíblia diz que todos os fios de cabelo da minha cabeça estão contados. Se eles caem, porque o Senhor diz que tem que cair. Louvado seja Deus. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Expresse o seu sofrimento, reconheça a sua limitação, reconheça a soberania de Deus, mas em quarto lugar, adore ao Senhor. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Adore ao Senhor. Vou perguntar: igreja cheia de vida, como enfrentar o dia das grandes perdas? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Final do versículo 20 diz assim: que Jó, quando se lançou em terra, o que ele fez? E adorou. E no meio do versículo 21, ele diz assim: bendito seja o nome do Senhor. No saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Adore a Deus, irmão. Você foi criado para glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Então, no dia da enfermidade, no dia da dor, no dia da perda de um familiar, no dia de uma notícia ruim de enfermidade, no dia em que você vê alguém sofrendo, no dia em que você, meu irmão, fica gripado com uma grande inflamação, no dia que a boca entortar, glória a Deus!
para dar glória a Deus, amados irmãos. E só cumprimos o propósito da nossa existência quando nós vivemos para a glória do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nós devemos louvar a Deus em todos os momentos. Paulo nos diz que nós somos cheios do Espírito Santo. Um dos aspectos ele diz assim: é dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. Dá graças quando tudo vai bem, maravilha, irmão. Mas quero ver quem ama o Senhor. Satanás disse: é impossível o crente dar graças quando as coisas vão mal. Satanás é o primeiro teólogo da prosperidade. Ele diz: o povo só ama a Deus quando tem dinheiro no bolso. Mas Paulo nos ensina dizendo que o crente dá sempre graças por tudo. Nas circunstâncias boas ou nas ruins, nós vamos dar graças a Deus, porque nós temos Jesus, porque nós somos salvos, porque nós fomos comprados pelo preço do sangue do Cordeiro. Quem aqui já viu o filme Titanic? Quando o filme saiu alguns anos atrás, todo mundo viu. O povo de Deus gosta de cinema também, né? Então vamos lá, meu povo. Irmãos, quando eu vi aquele filme, eu estava no Chile, pastoreando aí. E uma das cenas que mais me tocou no filme, além de toda a inteligência da produção, é que quando no final do filme, o navio está afundando, os músicos contratados estão ali sentados, tocando uma música, e quando eles veem o navio afundar, eles se levantam, cumprimentam uns aos outros e dizem: foi um prazer tocar com você. Foi um prazer tocar ao seu lado. E eles se sentam e começam a tocar um hino que no nosso cenário é o 116, União com Deus. E esse hino diz: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eles tocam e morrem adorando o Senhor, dizendo que aquele momento é precioso, porque eles vão estar mais perto do Senhor. Coisa maravilhosa, amados irmãos, é poder saber que até as nossas tragédias, as nossas angústias e as nossas grandes perdas têm o propósito de nos levar à presença do Senhor, de nos levar a adorá-lo, de nos fazer viver para a sua glória com todo o nosso ser, em todos os momentos da nossa vida. Se você tem enfrentado uma grande perda, se você já teve uma grande perda, ou se você enfrentar daqui a algum tempo, lembre-se, você não deve deixar de adorar a Deus. Adore o Senhor. Amém. Acabou, pastor, 4 pontos, não é brincadeira, né? Serão 4 pontos presbiteriano, só prega 13, o senhor tem problema. Vamos parar com esse negócio, tá muito, né? Calma, irmã. Calma, ainda tem mais um. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Mantenha-se santo. Como enfrentar o dia das grandes perdas? Mantenha-se santo. Versículo de número 22. Primeiro os homens, depois as mulheres. Os homens comigo, vamos lá? Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Irmãos, podem ler. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Sofrimento não significa licença para pecar. Sofrimento não significa direito de tomar as rédeas da minha vida nas minhas mãos e achar que eu agora tenho o direito de me satisfazer porque Deus não cuidou de mim. E Deus cuidou de mim. Amados irmãos, alguns anos atrás eu ouvi uma história de uma moça que eu fiquei perplexo. Cresceu na igreja, moça bonita, cantava no louvor, deu aula na escola dominical para as crianças, namorou alguns rapazes da igreja, mas de repente casou-se uma colega, casou-se a outra e ela ficou solteira. E quando ela completou 35 anos de idade, Deus não lhe deu marido, ela disse: Deus não se preocupou comigo, eu vou arrumar o marido do meu jeito. Saiu para o mundo, caiu na gandaia, se prostituiu. Uma noite, um homem que não conhecia, ficou grávida dele e contraiu, amados irmãos, o vírus da AIDS, amados irmãos. Certo? E desiludida, desanimada,
quebrada, teve que voltar para a presença do Senhor. Ainda bem que Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus perdoador. Não é porque Deus não respondeu a sua oração do jeito que você queria, queridão, que você tem licença para pecar. Um dos grandes absurdos que eu vejo hoje no meio evangélico desse país é que muitas vezes casais divorciados ou viúvos e viúvas, de repente, quando perdem o cônjuge ou separação, começam a namorar com outro e acha que tem direito de ter relações sexuais só porque não é jovem. Onde é que está isso na Bíblia? Relacionamento sexual fora do casamento é pecado para qualquer crente. E não é porque você sofreu ou passou mais angústias na vida que você tem direito de fazer o que quiser, não. Deus continua sendo Deus. E você ainda tem que lhe prestar contas. Então, meu amado irmão, se Deus lhe fez passar uma grande perda, se Deus lhe fez passar uma grande angústia, se você orou durante anos para que Deus respondesse a oração, não significa, porque Deus disse não, que você tem o direito de pecar, que você tem o direito de ser infiel, que você tem o direito de buscar satisfação pessoal. Porque quando você faz isso, você está dizendo que não ama a Deus. Quando você faz isso, você está dizendo que Deus não é a sua alegria. Quando você busca os prazeres da carne, achando que eles são tudo que você precisa, você está dizendo que o sexo é o seu Deus. Quando você se torna um estelionatário, se vende, se corrompe, você está dizendo que o dinheiro é o seu Deus e você confia nele para a sua existência. Quando você destrói a vida de alguém por inveja, é porque você desejaria aquele posto e quer acabar com aquela vida, e você está se colocando a si mesmo como seu Deus. Ou, meu irmão, ainda que Deus te diga que não, e ainda que a situação seja difícil, mantenha-se santo em nome de Jesus. A Bíblia diz para nós em 1 de Pedro 1,16, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Jesus deu a vida na cruz por você. Ainda que Deus te diga que não, ainda que você tenha sofrido uma grande perda, não se desespere, não ouça o canto da sereia, não se deixe atrair por Satanás. Entenda que Deus é a sua maior alegria, e nele você terá a mais preciosa recompensa. Mantenha-se em santidade, em nome de Jesus. Ao ouvir essa mensagem, talvez você se pergunte: pastor, como poderei eu reagir dessa maneira? Como Jó? Como poderei eu, pastor, expressar o sofrimento, reconhecendo a minha limitação, reconhecendo a soberania de Deus, o adorando e mantendo-me em santidade, tal como Jó? Você só pode fazer isso, querido, porque o grande Deus resolveu sofrer a maior de todas as perdas, renunciando à comunhão eterna que tinha com seu Filho, com Ele, Jesus Cristo nosso Senhor, para que Ele se fizesse homem, se vestisse de nossa carne e nossa pele, vivesse nossa vida, falasse uma de nossas línguas, fosse tentado pelos nossos pecados, cravado numa cruz por amor de nós. Porque Deus se irou contra seu Filho e deixou cair sobre ele a espada da sua justiça, porque ele já perdeu por você. Você pode perder, porque Cristo já perdeu a vida dele na cruz do Calvário por você, mas ele a recebeu de volta, e crendo nele, você terá vida eterna, alegria, perdão e salvação. Querido amigo, se você está aqui nessa noite e não tem Jesus, e quer estar preparado para o dia das grandes perdas, se arrependa dos teus pecados, creia que Jesus é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens. Creia nele, peça-lhe o seu perdão, invoque a ele, diga: Senhor, eu creio que tu és o único mediador entre Deus e os homens, o meu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia em Jesus e você será salvo nesta noite e estará preparado para enfrentar o dia das grandes perdas. Meu irmão, que Deus te dê dias abençoados, dias de júbilo, dias vitoriosos,
dias prósperos na presença do Senhor. Mas que no dia da grande perda, você não venha a sucumbir. Que tal como Jó, você possa dizer: não saí do ventre da minha mãe, não para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus te abençoe nesta noite. Amém. Amém. Feche os seus olhos nesta noite. Nós vamos orar por você.